Dizer que o Exar Kun foi apenas um Jedi aleatório que caiu pro lado sombrio, gente, é limitar demais o estrago absoluto que esse homem fez na galáxia. 4 milênios antes do Luke Skywalker sequer sonhar em segurar um sabre de luz, Exar Kun já andava pelo universo de Star Wars destruindo todos os conceitos que eram estabelecidos naquela época. Ele criou, gente, armas impossíveis e ele literalmente reescreveu as regras das magias do Sith. O cara não era só um peão do lado sombrio, ele se tornou o próprio epicentro de terror na Era da Velha República. Muito antes de aceitar o título de Lorde Sombrio do Sith, Exar Kun já era um problema que era insolúvel para os seus mestres Jedi lá em Dantooine, na Academia Jedi. Ele não viu o combate só como uma forma de defesa ou de equilíbrio Jedi, mas sim como uma arena de dominação absoluta. O seu foco principal, cara, era ser intocável. E para fazer isso, ele precisava de algo que quebrasse a mente dos seus oponentes. Foi nesse momento aí que ele buscou inspirações em diagramas antigos de holocrons perdidos e criou algo que era revolucionário para a época, o sabre de luz de lâmina dupla, ou conhecido também como Saber Staff. Só que o Exar Kun não fez somente uma cópia barata, desajeitada das antigas armas de metal dos mestres de espada Massassi, ou de lords Sith antigos aí como Tulak Hord, por exemplo. Ele otimizou o design completamente. Ele encurtou a empunhadura central, tornando o manejo infinitamente mais rápido, instável e perigoso para qualquer um que tentasse replicar os seus movimentos. O grande segredo do Exar Kun usando essa arma aqui não era simplesmente girar a arma com a velocidade de um ciclone, um furacão. Ele modificou, gente, internamente os cristais e os controles do próprio sabre de luz para que ele pudesse alterar o comprimento e a intensidade de cada lâmina de uma forma completamente independente no meio de um ataque. Imagina na sua mente aí, um Jedi tenta bloquear um ataque do Exar Kun calculando a distância exata da sua lâmina e aí no milissegundo do impacto, o Kun simplesmente vai lá, apertava um simples botão na sua punhadura, a lâmina encolhia e o bloqueio do oponente pegava nada mais que o vento. E no instante seguinte, a lâmina se estendia novamente e atravessava o peito do seu adversário. Era uma vantagem suprema no campo de batalha. Para piorar ainda mais a situação para os seus oponentes, Exar Kun foi lá e ele mesclou várias formas de combate. Primeiro o Niman, que a maioria dos Jedi usava como uma forma de combate diplomática e equilibrada. Ele adicionou com ela a brutalidade da forma 5 de Emso, a velocidade enganosa do Jar Kai e para piorar ainda mais, ele dominou a técnica chamada o Trakata, que é o ato de desligar ou ligar o seu sabre de luz, ganhando uma vantagem sobre o seu oponente. O teste definitivo dessa monstruosidade aconteceu no próprio Senado Galáctico, lá em Coruscant. O mestre Jedi do Exar Kun, o lendário Vorosiosk Bass, ele tentou parar ele, o seu aprendiz, usando seu clássico cajado de madeira totalmente imbuído ali com a energia do lado da luz da força. Em um duelo anterior, o cajado do mestre Vorosiosk, ele já tinha dado muito trabalho. Só que ali no chão do Senado Galáctico, Kun acendeu a segunda lâmina do seu sabre de luz pela primeira vez em público. O choque tático e a pressão esmagadora foi demais pro velho mestre. Kun partiu o cajado lendário do seu antigo mestre no meio e assassinou ele diante os olhos do governo da República. Foi um feito quase inacreditável. Os grandes feitos de Exar Kun daqui pra frente, gente, somente se intensificam. Uma certa vez, ele viajou até a Biblioteca Jedi, lá do planeta Ossos. Ele assassinou o lendário guardião das antiguidades Jedi, o tão estimado mestre Jedi Oda Nur. Lá ele roubou um holocron Sith extremamente raro que esse mestre Jedi protegia. Kun levou esse artefato, gente, pra Yavin 4. Lá ele reuniu um grupo de padawans e jovens cavaleiros Jedi que eram influenciáveis. Usando o holocron como uma lente de aumento ali para focar mais o lado sombrio, ele bombardeou a mente daqueles jovens Jedi, quebrou todas as suas resistências e criou uma espécie de irmandade dos Sith. Kun então foi e deu um comando para todos esses Jedi que sofreram uma lavagem cerebral, retornar para dentro da Ordem Jedi e matar todos os seus mestres. Eles fizeram exatamente isso. Da noite para o dia, Exar Kun de forma indireta conseguiu eliminar praticamente toda a liderança da Ordem Jedi em um simples estalar de dedos. E a audácia do Exar Kun, gente, ela não tinha limites. Quando seu aprendiz Sith, seu aliado Ulic Qel-Droma, foi capturado por traição e levado a julgamento no coração da República, lá em Coruscant,
O Kun, ele não planejou um resgate discreto. Ele marchou, gente, direto dentro do salão principal do Senado Galáctico, no meio de uma sessão que estava lotada. Antes de qualquer membro da segurança ou do Conselho Jedi pudesse erguer suas armas, o Kun simplesmente levantou as suas mãos e disparou uma onda massiva de paralisia da força, congelando instantaneamente milhares de senadores, guardas e cavaleiros Jedi paralisadinhos ali nas suas cadeiras. Com o salão completamente indefeso, cara, o Kun simplesmente, calmamente, ele caminhou até o palanque, ele executou o Supremo Chanceler e ele saiu andando com o Keldroma, seu aprendiz, ao seu lado, como se nada tivesse acontecido. No futuro, o Exar Kun fez algo ainda pior. Para limpar os segredos da Ordem Jedi lá em Ossos e destruir o quartel-general dos Jedi, Kun causou um cataclismo astronômico. Ele manipulou uma feiticeira para usar os sistemas de super-armas da nave capital do Naga Saddle, um antigo Lord Sith. Quando a mulher foi lá e ativou o dispositivo, o disparo, ele arrancou o núcleo de uma estrela próxima, gerando uma reação em cadeia que transformou os 10 sóis do aglomerado de Kron em uma supernova massiva. A onda de choque cósmica, ela avançou destruindo tudo em direção a Ossos. Enquanto os Jedi corriam em pânico para tentar evacuar o planeta condenado, o Exar Kun e seus saqueadores pousaram no planeta e roubaram vários tesouros incrivelmente valiosos de holocrons antigos da grande biblioteca Jedi antes da supernova destruir tudo. Um verdadeiro psicopata. Infelizmente, um dia sua morte era iminente. Só que ele garantiu que a sua mente, gente, jamais fosse apagada. Quando milhares de Jedi e sua frota cercaram ele lá em Yavin 4 para finalmente acabar com seu império, o Kun, ele percebeu que não ia conseguir vencer aquela batalha. Em um ato de puro instinto de sobrevivência e maldade, ele iniciou então um ritual, gente, de proporções catastróficas. Usando o lado sombrio, ele drenou a força vital de mais de 500 mil de guerreiros Massassi ao mesmo tempo, seus guerreiros leais. Os corpos de seus servos viraram cinzas, gerando uma explosão de energia sombria colossal que permitiu que o Exar Kun arrancasse a sua própria consciência e fundisse sua alma diretamente nas paredes de pedra de um templo lá em Yavin 4. Exar Kun então ficou preso em uma espécie de estase etérea e sobreviveu dessa forma por 4.000 anos. Em 11, depois da Batalha de Yavin, quando Luke Skywalker escolheu um dos templos Jedi lá em Yavin 4 para fundar sua nova Academia Jedi, mesmo fraca após milênios, o fantasma do Exar Kun finalmente acordou e começou novamente a sabotar os alunos do Luke pelas sombras. Ele encontrou o canal perfeito no jovem Kyp Durron. Usando o poder do rapaz, o Kun, ele conseguia manifestar monstros de pura energia sombria. Ele quebrou as barreiras mentais do guerreiro Corran Horn e ele desafiou, gente, até mesmo o próprio grão-mestre Luke Skywalker. Em um confronto massivo, o espírito do Exar Kun usou telecinese para arrancar até mesmo o sabre de luz da mão do Luke Skywalker. E até mesmo com um golpe de energia puro, ele conseguiu ali momentaneamente separar a própria alma do Luke Skywalker do seu corpo físico, deixando ele em uma espécie de estado catatônico. Foi necessário, gente, que todos os estudantes da Academia do Luke se unissem em uma meditação ali sincronizada e guiados então pelo espírito do Vorosiosk Baz, o antigo mestre do Exar Kun, que eles finalmente conseguiram banir essa sombra, esse espírito do Exar Kun para o vazio infinito. Cara, até hoje, quando lords do Sith aí, como por exemplo um Plagueis ou um Palpatine, falam pra gente dos Sith antigos, as lendas do passado, o nome Exar Kun até hoje, ele é tratado com um respeito quase sagrado. Ele se tornou quase uma divindade no meio dos Sith. O cara era, gente, sem sombras de dúvidas, um dos Sith mais impressionantes que já existiram em Star Wars. Mas deixa aí nos comentários, gente, o que vocês acharam aí sobre esses feitos magníficos do Exar Kun. E se você gostou do vídeo, cara, seja super poderoso, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.